Na aula de hoje, vamos começar a introdução das meta-heurísticas a partir do algoritmo genético. Para a gente entender a importância de por que estudar as meta-heurísticas, vamos considerar como exemplo em que a gente pretenda maximizar uma função polinomial de grau 5, cujo gráfico está apresentado aqui nessa figura. Então, mesmo que a gente pretenda encontrar os pontos máximos dessa função, a gente pode pensar em, por exemplo, aplicar a teoria clássica da otimização, em que a gente precisa resolver a equação f' de x igual a zero, e aí, mesmo assim, a gente ainda encontraria alguma dificuldade por se tratar essa função derivada um polinômio de grau 4. Depois, para verificar essa otimalidade, se é local, de mínimo ou de máximo, se é global, a gente precisaria estudar a convexidade dessa função. Obviamente que aqui a gente já pode observar pelo seu gráfico que essa função não tem o comportamento de ser uma função côncava ou convexa, tá? Então, isso acaba trazendo dificuldade para a resolução dos nossos problemas de programação não linear, quando a gente trata esses problemas de programação não convexa, porque isso a gente já observou que não será possível atender os critérios de otimalidade. Então, o que a gente fez, o que a gente aprendeu lá em Pesquisa Operacional 2, quando a gente trata esse tipo de problemática, é aplicar alguns algoritmos iterativos aproximados para tentar lidar com essa situação, tá? Mas dependendo de como você aplica esse algoritmo, né? Por exemplo, um algoritmo de subida aqui para um problema de maximização, a gente pode acabar convergindo para ótimos locais, né? Pode acontecer essa situação. Então, dependendo de onde você encontrou, de onde você começou essa busca, ela pode convergir para esse ótimo local, que é o x igual a 5, ou para o x igual a 20. Então, por exemplo, para um método da bissecção com solução inicial entre 0 e 10, com certeza iria convergir para x igual a 5. Para entre 15 e 25, convergiria para x igual a 20, né? Então, uma maneira de tentar escapar desses inconvenientes é aplicar vários chutes. Então, a gente vai repetindo essa ideia com vários chutes iniciais para aumentar a chance de alcançar esse ótimo global. Bom, quando a gente considera um problema de pequena dimensão, né, como é o nosso caso aqui, o problema de uma única variável, essa situação fica fácil de ser contornada. Mas quando a gente pensa em um problema com várias variáveis, aqui eu estou colocando nessa imagem, plotado ali no chart pelo Lingo, de uma função senoidal, né? Eu tenho que x seno de y seno de x, em que a gente observa aí, obviamente, uma função multimodal com vários extremos, né? Aqui, uma função de duas variáveis, a gente já observa a dificuldade que seria o comportamento ali de encontrar os pontos críticos dessa função, tá? Então, pensando para problemas maiores, de dimensões maiores, essa dificuldade aumentaria ainda mais, e mesmo aqueles algoritmos iterativos que a gente tem desenvolvido, busca da bissecção, de Newton, do gradiente, acabariam com uma chance muito grande de convergir para ótimos locais. Então, por isso que a gente aplica as meta-heurísticas para tentar contornar essas situações para problemas não lineares. Obviamente que elas também se adaptam muito bem para problemas combinatórios, problemas de programação linear inteira, como a gente vai ver alguns exemplos daqui um pouco, tá? E, então, a gente vai apresentar aí, começando a definição de uma meta-heurística. Então, uma meta-heurística é um tipo de método de resolução geral que vai orquestrar ou definir ou dar as regras para que em cada interação você faça procedimentos de melhoria de busca local e estratégias mais elaboradas aí para tentar escapar desses ótimos local, tá? Então, a característica principal de uma meta-heurística é a sua habilidade de tentar escapar, então, desse ótimo local, desse mínimo local, desse máximo global, dependendo se o seu problema é um problema de maximização ou minimização, tá? E o que vai caracterizar ali a diferença de um método para outro é como foi orquestrado essa maneira de escapar, essa estratégia de escapar desses ótimos locais, né? Algumas meta-heurísticas podem ser mais ou menos eficientes para determinados tipos de problema, tá bom? Então, é basicamente um método de solução geral que vai fornecer aí uma estrutura que vai nos dar as diretrizes e as estratégias para desenvolver esse método para escapar desse ótimo local, tá?
E tem crescido muito a aplicação de meteorísticas, a gente diria que é uma carta na manga aí de qualquer researcher. E a gente vai começar então com uma introdução elementar aí dessas definições, começando então pelo algoritmo genético, tá? Mas como a gente quando a gente começa a falar de meteorísticas, a gente precisa lembrar das suas vantagens e as suas desvantagens. A principal vantagem é o tempo computacional de resposta e a habilidade de escapar desses ótimos locais quando a gente trata problemas complicados ou problemas de grande dimensão, tá? Ou problemas combinatórios também. E a desvantagem é que a gente não tem garantia para a maioria desses métodos que a gente vai encontrar a solução global, tá? Então, são dados empíricos que podem funcionar bem ou não para determinados tipos de problemas, para determinados tipos de dados, tá bom? Então, sempre que você souber que para determinado problema que você quer resolver é possível aplicar um método de otimização exato, ou seja, um método que vai determinar com garantias que o seu problema seja resolvido para o ótimo global, aplique esse método. Então, só aplique meteorísticas para os problemas em que você não tenha, então, a garantia de aplicar esses algoritmos para resolver, então, tá bom? Então, começando com o algoritmo genético, o algoritmo genético tem esse nome porque ele é baseado no princípio da teoria da seleção natural de Darwin, né? Em que as espécies evoluem pelo princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto. Quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. E eles vão transmitindo de geração a geração as suas características. Indivíduos vão se juntando, se procriando, e transmitindo as suas características, tá? Baseado aí na teoria da evolução da genética, né? A gente tem aí o Gregor Mendel, o pai da genética, em que apresentou experimentos de cruzamento genético de ervilha e deu início aí ao que a gente tem hoje de estudos genéticos, tá? Então, a teoria da evolução começou a partir desses ensaios, desses estudos de Mendel, tá? Então, o algoritmo genético, também conhecido como AG, é uma técnica de busca que a gente utiliza computacionalmente, né, para simular computacionalmente, então, para a gente determinar soluções aproximadas em problemas de otimização, problemas de busca, e é fundamentado, então, nesses conceitos de teoria da evolução da espécie e foi proposto por John Henry Holland em 1975. Então, é um método que não é novo, né, que já foi proposto há bastante tempo, mas que ele é eficientemente muito utilizado nos dias atuais, tá? Então, os algoritmos genéticos aí, eles oferecem uma classe particular do que a gente chama aí de algoritmos evolutivos. Então, se vocês fizerem uma busca aí na internet por algoritmos evolutivos ou algoritmo genético, você vai encontrar uma gama de aplicações, né? Então, inspirado nessa questão da biologia evolutiva, trazendo então um contexto de hereditariedade, você vai transferindo para os próximos indivíduos e gerações as suas características, podem apresentar mutação. Vamos fazer a seleção natural da espécie e vamos combinar as soluções para transmitir essa hereditariedade desses indivíduos, tá? E assim, alguns comentários que eu vou fazer, os algoritmos genéticos, eles diferem dos algoritmos tradicionais de otimização em basicamente alguns aspectos, né? A gente precisa fazer, então, uma codificação dos conjuntos das soluções possíveis. Os resultados são apresentados como uma população, tá? Então, cada solução vai ser um indivíduo da nossa população. E a gente não precisa conhecer o aspecto de modelagem matemática do problema, certo? Então, a gente esquece a modelagem do problema e parte diretamente para uma representação, uma codificação e avaliação desses problemas. E utilizam transições probabilísticas. Você vai observar que o algoritmo genético, por considerar componentes altamente probabilísticas, todas as vezes que você executar o seu algoritmo, você pode retornar em uma solução diferente, não é determinístico, ao contrário de um problema de min-max lá que a gente resolve com programação matemática, que se ele tem a solução ótima, todas as vezes que a gente executa, ele acaba convergindo para a mesma solução, tá? Então, para fazer a analogia computacional com o que acontece na prática,
Então, a gente precisa aí fazer uma representação, uma avaliação, a seleção e os operadores genéticos. Então, a gente vai passar agora a detalhar esses principais elementos necessários aí para a aplicação de um algoritmo genético, tá? Então, começando aí, né? A gente precisa definir, então, o que são o espaço de busca, né? Então, espaço de busca, em geral, vai ser o conjunto de soluções viáveis, o conjunto de valores que vai nos dar soluções viáveis, ou seja, todas as possíveis soluções do nosso problema. A nossa função objetivo é a medida de desempenho que a gente pretende otimizar, em gerar um lucro, um custo, enfim, a gente pode pensar em outras medidas de desempenho, que é o que a gente vai utilizar para classificar um elemento, se ele é de boa qualidade ou não, certo? E aí a gente tem alguns operadores aí, né? O algoritmo genético, então, vai estar sempre manipulando uma população de indivíduos. Cada população de indivíduo aí vai ser cada indivíduo, então, vai ser uma possível solução para o nosso problema. A gente vai estar combinando várias soluções, né? Que é o que a gente chama de aplicação do operador crossover, que eu já vou definir e detalhar um pouquinho mais. E a gente vai produzindo novas soluções que a gente chama os descendentes ou os filhos, né? E que eles podem sofrer ou não mutação, e esses filhos vão acabando transmitindo as características genéticas dos seus pais ou das soluções que as descenderam, certo? E essas populações vão evoluindo através de sucessivas gerações ou iterações até encontrar uma solução ótima ou alcançar algum critério de parada previamente definido, tá? Então, a gente vai aplicar em qualquer problema de otimização quando não tiver uma técnica específica para resolver esse problema, tá? Então, população para nós aqui é um conjunto de soluções candidatas, o indivíduo é uma solução candidata, um cromossomo para nós, já que estamos falando em genética, teoria de genética, a gente precisa então considerar o cromossomo e vai ser a estrutura que vai representar uma solução. É o que a gente chama de codificação da nossa solução. Cada cromossomo possui uma quantidade de genes, né, que é o elemento que compõe o cromossomo, e a posição. E em cada posição a gente tem o valor da característica dessa solução, que é o que a gente chama de alelo, o valor contido dentro desse gene, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho para uma representação binária, por exemplo, de uma solução, posso pensar aqui no caso do problema da mochila, em que a gente precisa decidir se o item entra ou não no carregamento. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer uma representação binária, com cada solução, então, representada por um vetor de n posição, onde n é a quantidade de itens, por exemplo, em que o elemento vale 1 na posição se o objeto foi ou não carregado, e 0 se ele não foi carregado, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma população de n indivíduos, então, cada representação dessa aqui é um indivíduo, cada vetor de n posição aqui é um indivíduo, né? Então, cada indivíduo constitui um cromossomo, ele tem um cromossomo que dá as suas características. Então, por exemplo, para o indivíduo 1, ele carregou os itens 1, 3, 4 e 6, e, por exemplo, o último, a mesma solução, né? Que eu coloquei eles têm a mesma característica, mas eventualmente eles poderiam estar diferentes aqui, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um 0 aqui, vou colocar um 0 aqui, vou colocar um 0 aqui, ó. Um 0 aqui, pronto. Esses elementos agora possuem essas características diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu carreguei o item 1 na primeira solução, na última eu não carreguei, tá? E assim por diante. Então, a gente tem os indivíduos, cada um tem um cromossomo, onde tem a característica da representação dessa solução. Então, para cada objeto eu preciso de um gene, e em cada gene eu vou colocar o alelo ali, o valor 0 ou 1, que vai me informar se o item foi ou não carregado. Obviamente, essa representação pode ser adaptada para qualquer tipo de problema. Eu posso, por exemplo, aqui considerar, para o exemplo que a gente acabou de considerar, do problema não linear, uma representação binária para os números também, tá? Então, eu posso pegar um número real, transformar numa representação binária, e eu posso também estar representando uma solução aqui de forma binária, tá? Então, essa é o que a gente chama de representação.
Como a gente vai precisar aplicar a seleção, a gente precisa avaliar a qualidade desses indivíduos, dessas soluções. Então, a gente vai definir a nossa medida de desempenho e, de alguma forma, manipulando esse cromossomo aqui, a gente consegue calcular o valor da nossa função objetivo. Então, pensando ainda no exemplo do problema da mochila, eu somaria aqui, por exemplo, o custo do item 1, do item 3 e do item 4 para a solução 1 e, por exemplo, para a última solução, para o item 3, 4 e 6, por exemplo, eu teria o valor da minha função objetivo. E é comum deixar esses indivíduos ranqueados do melhor para o pior também, para facilitar a manipulação desses indivíduos, tá bom? Então, aqui nessa imagem eu tenho uma série de indivíduos. Aplico aí a nossa função objetivo para avaliar cada um desses indivíduos, é o que a gente chama aí de função fitness. E aí a gente, aplicando uma função de normalização ou não, eu posso considerar diretamente o valor da função objetivo, eu vou ranquear esses elementos aqui do melhor para o pior, para fazer as manipulações de seleção, crossover e mutação, como a gente vai observar. Então, basicamente, o funcionamento de um algoritmo genético pode ser representado por esse esquema aqui. Então, a gente começa gerando aí uma população inicial, a gente avalia a população inicial e descarta, elimina os elementos menos aptos, né? A gente pode considerar, por exemplo, que tenha vários indivíduos iguais, que não seria interessante ter várias soluções iguais, então a gente poderia descartar, por exemplo, as soluções repetidas ou as soluções de pior qualidade. A gente define um critério de parada e enquanto o nosso critério de parada não foi cumprido, a gente vai selecionando indivíduos para aplicar o cruzamento, aplicar a mutação, avaliar novamente e repetir até o nosso critério de parada, tá? Então, o método de geração da população inicial pode ser totalmente aleatório, você pode também utilizar uma heurística construtiva gulosa inicialmente ali para aplicar, mas vocês podem observar que como ele é pensado, a estrutura básica do algoritmo genético, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de problema, um problema de maximização, um problema de minimização, um problema de programação não linear, enfim, certo? A gente pode pensar aqui no problema da mochila, no problema do caixeiro viajante, no problema de sequenciamento de tarefa, problema, entre outros problemas aí que a gente possa vir a pensar, tá bom? Então, por isso que é chamado de meta-heurística. Por quê? Porque a sua estrutura básica pode ser aplicada sem alteração a qualquer tipo de problema, né? O que vai mudar, obviamente, são as rotinas internas. Como que eu vou gerar essa solução inicial? Como eu vou me preocupar se ela é factível ou não? Como que eu vou calcular a função objetivo? Como eu vou formar novas soluções a partir de soluções atuais e assim por diante, tá? Mas, de uma forma geral, a característica geral dele pode ser aplicada para qualquer tipo de problema, tá? Então, a seleção natural, né? Agora já passando para explicar um pouquinho melhor cada um dos seus operadores, a seleção natural, então, é um princípio básico para o direcionamento da evolução da população, né? Então, a gente vai selecionar os indivíduos mais aptos da população, em geral, caracterizados pelo próprio valor da função objetivo, né? Então, a gente vai utilizar aí essa função de avaliação para medir essa aptidão, né? Pode ser absoluta ou pode ser relativa. E são vários os métodos de seleção. Vou apresentar alguns aqui para vocês. A manipulação por mutação, a principal característica dela é trazer diversificação, né? Então, por exemplo, a gente sabe que na vida real, alguns indivíduos sofrem mutação genética, ou seja, para desenvolver uma doença ou para desenvolver uma característica física, enfim, a gente sabe que isso é possível e a gente consegue fazer também essa analogia computacionalmente. E a ideia da mutação aqui é trazer diversificação para uma solução. Então, se a gente quiser colocar uma característica diferente que a gente ainda não tenha em nenhuma das nossas soluções, o operador de mutação pode trazer um papel importante aí para esse detalhe e pode ser útil naquela condição de escapar de ótimos locais, tá? Já a manipulação genética por reprodução, que é o que a gente chama de crossover,
vai ser o responsável pela transmissão das características dos indivíduos, né? Então, é o que a gente chama de reprodução mesmo. Então, a gente vai tomar 2 indivíduos e ter novos indivíduos aí que vão transmitir a característica dessas soluções anteriores, né? O que a gente fala que os pais vão transmitir para os filhos as suas características, tá? Aqui nessa imagem eu coloco ali, como eu mencionei que a aptidão ela pode ser relativa ou absoluta. Então, a gente, pensando ainda no nosso primeiro exemplo da função polinomial de grau 5 que a gente quer maximizar, a gente coloca aqui, por exemplo, x igual a 1, não, eu vou considerar 5 indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5, x igual a 2, 4, 5, 9, 18, por exemplo. Calcula o valor da sua função objetivo. Quando eu faço a soma dessas funções objetivos, aqui eu tenho um total de 38. Então, quando eu faço 2 dividido por 38, eu tenho o relativo. 4 por 38, 5 por 38 e assim por diante. Então, eu tenho a aptidão relativa. Essa aptidão relativa aqui a gente vai observar que ela é bastante útil quando a gente aplica o critério de seleção, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, para aplicar o critério de seleção, existem vários mecanismos. Os principais do algoritmo genético é baseado em roleta, torneio e a amostragem universal estocástica. Então, o método da seleção da roleta, ele vai colocar uma fatia para cada indivíduo na roleta, né? Então, por exemplo, a gente, pro exemplo que a gente está considerando aqui, da nossa função não linear, então, a gente tem aqui a aptidão absoluta e a aptidão relativa. Então, o que a gente vai fazer aqui é, para essas informações aqui, distribuir, segundo essa aptidão relativa, uma fatia para o nosso indivíduo. Então, a gente observa aqui que o nosso quinto indivíduo, ele tem ali 0,47 de aptidão relativa, então ele vai ter ali 47% dessa fatia dos 360 graus dessa roleta aqui, para ser sorteado, tá? Então, o que é feito, a gente gira a roleta ou com a agulha fixa, ou gira a agulha com a roleta fixa. Então, a gente observa que o indivíduo de melhor qualidade, ele vai ter uma probabilidade bem maior de ser selecionado pelo método da roleta, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver, para esse mesmo exemplo da nossa função não linear, a gente tiver a avaliação do indivíduo 1 igual a 1, do indivíduo 2, 9, 16, 36 e assim por diante, com um total acumulado de 62, fazendo, então, a aptidão acumulada, né, com a probabilidade de seleção, então, como sendo o valor da função objetivo dividido pela soma total de todas as funções objetivas de todos os indivíduos. Fazendo uma regra de 3, a gente obtém o que eu apresentei aqui nesse segundo quadro, que é a quantidade já em grau, né, já dando o percentual ali da representatividade de cada indivíduo na roleta, tá? Então, feito isso, o que a gente faz é, então, ou gira a roleta ou gira a agulha e verifica em que posição caiu esse indivíduo, tá? Então, a gente começa fazendo a ordenação das aptidões, da maior para o menor. Então, observem que aqui eles estão ranqueados do menor para o maior. A gente calcula, então, as aptidões acumuladas. Como a gente não consegue girar uma roleta computacionalmente, então o que a gente faz é desenvolver um código para que isso funcione, né? Então, aqui do lado direito, eu apresento um pseudocódigo aí para fazer isso. Então, a gente gera um número aleatório entre 0 e a última aptidão, então, nesse caso anterior, entre 0 e 36, certo? E o indivíduo selecionado vai ser, então, o primeiro com aptidão acumulada maior do que o número aleatório dado, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou gerar um número aleatório entre 0 e 62. Se, por exemplo, o número sorteado for 10, então observem que 10, o primeiro indivíduo que tem a avaliação de aptidão acumulada maior que 10 é o indivíduo 16, certo? Então, o 10 pertence a essa classe aqui. Então, nesse caso aqui,
é o indivíduo 3. Eu vou arrumar aqui, alterei, esqueci de alterar. Então, o nosso indivíduo selecionado é o terceiro indivíduo, tá? Então, o primeiro indivíduo com aptidão maior ou igual o número selecionado. Selecionei, no caso, o 10 aqui. Só que como a gente está fazendo uma função relativa acumulada, se você tiver, por exemplo, funções objetivas com valores negativos, isso aqui pode ser um problema para você. Então, ou você vai alterar a sua função objetivo, né? Ou você vai, então, aplicar outro método de seleção que não o da roleta baseado em frequência acumulada, tá? Então, a gente pode, por exemplo, pensar no método do torneio, tá? Como que funciona o método do torneio? O método do torneio, ele vai simular sucessivas disputas para realizar essa seleção, tá? Então, para selecionar K indivíduos, eu vou realizar K disputas. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho 3 indivíduos, e aí eu analiso a função objetivo dos 3 indivíduos e vence o melhor indivíduo. Sendo que esses 3 indivíduos aqui, eles foram selecionados de forma aleatória, tá bom? Então, é comum utilizar aí disputa com três indivíduos. É bem comum na literatura esse tipo de parametrização aí, tá? Então, o indivíduo de maior aptidão na disputa ali entre os 3 indivíduos é, obviamente, o indivíduo selecionado para ir para a próxima geração ou para o cruzamento, tá bom? A outra forma de seleção é a amostragem universal estocástica, tá? É semelhante à roleta, só que nesse caso aqui, ao invés de considerar uma única agulha, a gente vai considerar várias agulhas igualmente espaçadas. Então, a gente vai sortear vários indivíduos ao mesmo tempo. Pensando no pseudocódigo que eu acabei de colocar, a gente teria ali, eu comecei com uma variável auxiliar, ali eu teria 4 variáveis auxiliares para fazer essa busca, se eu pensar aqui como essa figura, um K igual a 4, tá bom? E o operador de mutação, então o operador de mutação é um operador aleatório de manipulação, ele vai introduzir, manter variedade genética na população e vai garantir a possibilidade de alcançar qualquer ponto do espaço de busca, né? De repente, se todas as suas soluções não possuem a característica da solução ótima global, de repente a mutação pode fazer aparecer essa característica, então ela vai contornar os mínimos locais. É considerado um operador secundário porque ele é aplicado com uma probabilidade bem baixa, afinal de contas, na vida real também, não é todo o indivíduo que sofre a mutação. Então, isso é levado em consideração, essa probabilidade é, em geral, menor que 1% de um indivíduo sofrer a mutação. Dependendo do problema, você pode aumentar um pouquinho essa mutação, chegando aí até 5%, no máximo 10%. Tá? Pensando então como que essa mutação pode ser feita, se a gente tem um problema que é codificado via representação de código binário, então o que a gente faz aí para fazer a mutação? Seleciono aleatoriamente uma posição do meu cromossomo, né? Aqui eu selecionei aleatoriamente a terceira posição, e quando ele é representado binário, então 1 vira 0 ou o 0 vira 1 naquela posição de sorteio, tá? A mutação ela pode ser de um ponto ou ela pode ser de vários pontos também. Já o operador de cruzamento, que é o crossover, então ele vai combinar as informações genéticas de 2 indivíduos e vai transmiti-la para os próximos indivíduos. Em geral, o algoritmo genético ele gera 2 indivíduos. Então, dado 2 pais, a gente vai ter sempre 2 filhos. Eu brinco que eles têm sempre gêmeos, tá bom? Ele já é um operador principal, tá? Então, ele é aplicado com uma probabilidade mais alta, de pelo menos 60%. Então, pode ser que alguns indivíduos passem para frentes, para próximas populações, sem ter tido filho, que é o que acontece na prática também, né? A gente tem aí alguns indivíduos vivendo mais de 100 anos, né? 2, 3 gerações aí, e que não possuem filhos. Isso é normal de acontecer também, tá? Então, isso também é simulado aqui. E eles vão trazer novos indivíduos, né? A principal característica dessa reprodução é trazer novos indivíduos para a população, tá? O operador de cruzamento, ele também pode ser de um ponto, múltiplos pontos ou uniforme, tá? Então, o de um único ponto, você seleciona, pensando aqui na representação binária que eu acabei de fazer também, você seleciona de forma aleatória o ponto de cruzamento. Então, vamos pensar aqui que eu tenho a solução pai 1, do lado esquerdo a solução pai 2, do lado direito, então tem 2 indivíduos.
Então, eu seleciono o ponto de corte aqui nos dois. Observe que o ponto precisa ser o mesmo nos dois. Então, aqui eu vou cortar na segunda posição os dois e vou obter novas duas soluções diferentes a partir dessa solução. Como isso vai ser feito? Então, eu vou copiar a primeira parcela até o corte do primeiro indivíduo e vou copiar na segunda parcela o segundo corte do segundo indivíduo. Depois eu faço com o outro indivíduo a primeira metade do segundo indivíduo com a segunda metade do primeiro indivíduo. Então, observem que você cruzou de fato. Nesse caso, metade do gene veio do pai 1 e a outra metade veio do pai 2, né? Então, a gente obteve dois indivíduos diferentes aqui, nesse caso, tá? Como pode ser de vários pontos, então esse corte também pode ser em posições, em duas posições. Então, aqui, por exemplo, eu cortei na primeira e na última posição. O importante é que o ponto de corte deve ser igual nas duas soluções. E aí, aqui nesse caso, eu mantenho os extremos de um e pego o meio do outro. Depois eu pego o meio do um e os extremos do outro. Então, a gente obtém novamente dois filhos, independente se era de um ponto ou de 2 pontos ou de vários pontos. Para exemplos pequenos, não faz muito sentido ter mais que um ponto, mas para exemplos de vetores maiores, de repente, vários pontos pode ser interessante, tá? E por fim, o cruzamento uniforme, ele tem uma máscara, então você não vai fazer cortes. Então aqui, por exemplo, essa máscara, ele traz a informação 0101, né? A gente está considerando uma representação binária. E ele diz o seguinte, olha, você vai ter dois filhos, então você vai copiar um vetor com a mesma quantidade de posição ali de genes, certo? 4 genes. E o primeiro indivíduo, se a posição é 0, você vai copiar a informação do pai 1. Então, observe que eu tenho aqui o pai 1, tudo formado por 0, o pai 2 formado tudo por 1. Então, a máscara está dizendo que você vai copiar a primeira informação do primeiro pai, a segunda informação do segundo pai, a terceira do primeiro e a última do segundo, tá? Para o primeiro. Depois você inverte. O que é 0 você pega do segundo pai e o que é 1 você pega do primeiro pai, tá? Então, é o que a gente chama de máscara uniforme. Você não precisa sortear aleatoriamente o ponto de corte. Todos os cruzamentos serão dessa forma. Você vai pegar dois indivíduos, se é 0, pega do primeiro, e se é 1, pega do segundo, no primeiro cruzamento, e depois você inverte. O que é 0 pega do segundo, o que é 1 pega do primeiro, tá bom? Em geral, esses operadores, eles são feitos juntos, então você já faz a seleção, já faz o cruzamento e já faz a mutação em uma iteração só. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho pai 1, pai 2, eu já fiz o ponto de corte, apliquei o operador de cruzamento, né? Aqui já apliquei a seleção, né? Fiz a seleção do pai 1 e pai 2 para serem combinados. A partir do crossover, então, eu obtenho dois novos indivíduos, que eu chamei de filho 1 e filho 2. Então, observem que o filho 1 tem característica, a primeira característica do pai 1 e a segunda do pai 2, depois inverti. E aí, após aplicar o crossover, eu já gero uma componente aleatória, que vai me dizer se foi cumprida ou não a probabilidade de mutação. Então, por exemplo, aqui eu gerei dois números aleatórios e deu positivo para o teste de que o indivíduo 2 sofreria uma mutação. Então, eu já aplico a mutação naquele indivíduo. Então, pensando em uma codificação binária, se tivesse 1 naquela posição, seria 0, e se tivesse 0, seria o valor 1, tá? Obviamente, então, que eu só vou aplicar a mutação se a probabilidade me permitir, lembrando que a probabilidade de mutação é bem pequena, tá? Bom, como vocês observaram, então são vários componentes aleatórios, né? Eu não falei no tamanho da população. O tamanho da população é um parâmetro também que você precisa calibrar. Você vai escolher o tamanho da população que você vai querer trabalhar. A taxa de cruzamento, nem todo mundo vai ser cruzado, você vai definir isso também. A taxa de mutação é um parâmetro também que você vai definir. O intervalo de geração da solução, né? Passada a primeira iteração, você seleciona os novos indivíduos que vão para a próxima iteração
E aí você vai decidir quantas gerações os indivíduos vão permanecer dentro do seu algoritmo, né? Então, por exemplo, alguns indivíduos vão permanecer dentro da população várias gerações, e alguns apenas uma única geração. Então, esse intervalo de geração e de permanência dentro das populações é um parâmetro que você vai definir também. E o próprio critério de parada, né? O próprio critério de parada, se você está aplicando um algoritmo em um problema que você já conhece previamente a solução ótima, o seu critério de parada pode ser parar ao alcançar a solução ótima a qualquer momento. Mas, em geral, os algoritmos genéticos são aplicados para problemas que você ainda não encontrou resposta. Então, você pode colocar um critério de parada como sendo um tempo computacional ou uma quantidade máxima de indivíduos a serem avaliados ou uma quantidade máxima de iterações sem melhorar a sua função, objetivo ou a sua melhor solução até o momento, já que você está trabalhando com um conjunto de várias soluções, tá? E esses parâmetros são calibrados de problema a problema. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre calibração de parâmetros para algoritmos meteorísticos, certo? Tem algumas características que vão impactar na convergência do seu método, né? O operador crossover considera características importantes presentes nos pais, que vai transmitir de filho para filho, né? Então, aplicando a taxa, se a gente aplicar uma taxa alta demais, pode ter efeitos destrutivos, né? O operador de mutação, embora ele traga diversidade, ele também pode ser aplicado em taxas altas demais, pode ser um complicador, e aplicado em taxas baixas demais, você pode ter, com o tempo, os seus indivíduos, as suas soluções podem começar a apresentar a mesma característica, então ficam todos com a mesma cara, tá? Pode convergir prematuramente, né, para soluções todas iguais, isso é um problema, dependendo de como você calibrou esses parâmetros também, tá? E nesse caso, quando acontecem essas convergências prematuras, a gente sugere aumentar a taxa de mutação ou de crossover, ou até mesmo evitando filhos duplicados, né? No processo de seleção você repete soluções iguais, e também você podendo gerar novas soluções, tá? Então, para os critérios de parada, como eu já tinha comentado, o número máximo de geração, função objetivo, convergência na função objetivo, ou até mesmo convergência prematura, tá? A população inicial não pode ser excessivamente pequena, se é pequena demais, não vai trazer as características que talvez o seu modelo precise. Se é grande demais, você vai ter problema de memória, problema de execução de cálculos e de operações, então pode demorar muito na sua convergência. E para melhorar a representatividade da população inicial, pode possuir indivíduos igualmente espaçados ou com característica diferente. Você pode definir funções que meçam o quão diferente de um indivíduo o outro é, que isso pode ser alguma informação útil no seu processo de busca, tá bom? Então, eu encerro aqui, são as características fundamentais aí de um algoritmo básico de algoritmo genético, e para a próxima aula eu vou explicar para vocês como ficaria, então, o algoritmo genético aplicado a um problema básico do caixeiro viajante. Tchau, tchau, pessoal!